Vamos falar hoje sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, onde se trata de Pentecostes, que é uma festa judaica. Embora o nome Pentecostes seja um nome grego, que tem aí o significado de 50, então é uma palavra que deriva do número 50. Por quê? Porque são 50 dias após aí a Páscoa. Então havia aí uma contagem a respeito da Páscoa. A Páscoa, você sabe que ela foi instituída pelo Senhor Deus, no caso ali, tirando o seu povo, o povo de Israel, tirando ele do Egito. Então estava sendo libertado ali daquela situação do Egito, e nesta libertação Deus ele fala para que Moisés então institua a Páscoa, e esta Páscoa ela aponta para a pessoa de Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí Pentecostes ele ocorre 50 dias após a Páscoa. Então tem a celebração de Páscoa, onde as famílias se reúnem, e elas se reúnem ali a respeito desta grande libertação que o Senhor Deus promoveu sobre o povo dele, tirando eles do Egito, tá? Então aí no caso a Páscoa, ela celebrada, aonde o sangue estava ali marcando as portas, e o anjo que veio para ceifar, para recolher os primogênitos. Quando ele via a marca, então ele passava por cima, então ele não entrava, não feria o primogênito daqueles que tinham a marca do sangue, e o sangue, este sangue do Cordeiro, tá? Então você percebe que as festas apontam para Jesus. Você percebe que a Páscoa, ela mesmo não citando o nome de Jesus, mesmo ela não trazendo uma revelação plena de Deus, que veio na plenitude dos tempos, aonde nós estamos vivendo, e foi iniciado a respeito da nova aliança na pessoa de Jesus, ok? Então, olha só, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E aí eu gostaria que você analisasse justamente isso aí. Não é só uma festa, não é só um ritual, mas é uma festa que aponta para Jesus e tem aí significados e acontecimentos espirituais. E o acontecimento espiritual em Atos 2, na festa de Pentecostes, é justamente a vinda do Espírito Santo, que foi uma promessa feita por Jesus. Então Jesus disse aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E assim eles foram revestidos de poder, cumprindo-se a promessa de Jesus, que não é diferente sobre a minha vida e a sua vida, tá bom? Então Pentecostes é uma palavra grega que deriva aí do número 50, Pentecosto. Então é o número 50, e no caso 50 porque 50 dias após a Páscoa, então após o sacrifício do Cordeiro, após a marca do sangue, temos aí uma festa que é conhecida como Festa das Semanas. Então uma festa judaica que era conhecida como Festas das Semanas. Então Shavuot é um momento de celebração, de colheita e também lembrança a respeito do que foi entregue no Monte Sinai, que foi justamente a lei ali dada para
Moisés. E este é o motivo de que naquela ocasião a Bíblia ela vai trazer aqui, olha, no versículo 5 de Atos 2, estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Então, por este motivo, por causa de festa das semanas, os judeus, onde quer que eles estivessem, lógico, aqueles que poderiam estar em Jerusalém, eles iam a Jerusalém. Deus fez isso aí por um acaso? Não. Então, assim, a Bíblia instituiu estas festas, as Escrituras Sagradas, para o povo, e essas festas têm uma conexão, têm um significado, têm um acontecimento espiritual. Então, a Páscoa revela a pessoa de Jesus como Cordeiro de Deus, revela o sangue de Jesus, a qual, pelo seu sangue, nós temos acesso à presença do Pai. Então é por causa do sangue. E por quê? Por causa do sangue. Porque o sangue, ele foi ali um pagamento da dívida do ser humano, que é o pecado. Então o ser humano por si só não consegue pagar essa dívida por toda a eternidade. O que acontecia no Velho Testamento é que, por conta dos rituais, onde ali o derramar do sangue de um animal, conforme tudo que era pedido na lei, ele, ali no caso, perdoava o ser humano, mas esse perdão ele era provisório. Agora, com o sangue de Jesus, o perdão ele já não é provisório. O perdão de Jesus ele é eficaz, porque Jesus derramou seu sangue uma só vez, não tem necessidade de derramar mais o sangue, ok? Então aí no caso, o Espírito Santo, que é uma pessoa, o Espírito Santo que tem os mesmos atributos divinos do Pai, porque o Espírito é o seu Espírito. Então o Espírito Santo agora ele vem sobre a vida humana, daquelas pessoas que creem em Jesus, e essas pessoas estavam reunidas ali em Pentecostes, ok? E você percebe que essas pessoas que estavam ali reunidas em Pentecostes eram os discípulos, porque eles creem em Jesus, eles criam, humanamente falando, em Jesus. Por que humanamente falando? Porque todos eles já foram recolhidos para a glória. Então eles acreditavam em Jesus e por isso eles estavam aptos a receber a promessa do Pai. Então eles receberam esta promessa que é o Espírito Santo. Então o verso 4 de Atos 2 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes conforme o Espírito os capacitava a falar. Então é um texto também interessante, o verso 4. Por quê? Porque eles falavam conforme o Espírito Santo capacitava cada um deles. Então, assim, a capacidade não veio de Pedro, a capacidade não veio de Mateus, a capacidade não veio de João, a capacidade veio do Espírito Santo. Então, uma dependência total até no que estava ocorrendo ali naquela situação. E os judeus que estavam ali reunidos por causa da festa de Pentecostes, a festa das semanas, eles ficaram maravilhados. Aqui diz o verso 7 de Atos 2. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isto é possível? Não são todas estas pessoas da Galileia? No caso, esta pergunta, porque Galileia era um lugar bem menosprezado, era um lugar onde estava rotulado como um lugar que não saía dali boa coisa, um lugar que não tinha boas condições, um lugar que não tinha pessoas com um intelecto de um nível
maior, humanamente falando. Então eles ficaram admirados. E aí o verso 8, como as ouvimos falar em nossa língua materna. Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia. Então, assim, línguas conhecidas foram faladas naquela ocasião. Línguas conhecidas foram faladas naquela ocasião. O entendimento que temos é que a ação do Espírito Santo era para mostrar àqueles judeus que eram tementes a Deus que agora o que estava ocorrendo era algo sobrenatural da parte do Senhor Deus. Então eles estavam entendendo o que é que os discípulos de Jesus estavam falando. O segundo ponto é que eles sabiam que aqueles discípulos não eram homens letrados. Vou colocar aqui Mateus como um exemplo, uma pessoa um pouco mais sábia, humanamente falando, ou culta, ou conhecedora, porque ele ali era um coletor de impostos. Então Mateus ele passou por toda uma situação diferente, por exemplo, do caso do apóstolo Pedro. Então Mateus, mesmo com todo o seu conhecimento, não era um homem com uma diversidade de línguas. Então isso aí causou um espanto, causou uma curiosidade e causou um questionamento bom. Qual é esse questionamento bom? Como é que isso pode acontecer? Então aí no caso, os judeus, eles ficaram ali atônitos, confusos, e perguntaram qual era o significado disso, que está em verso 12. Outros, porém, zombaram deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então você percebe que em uma festa, mesmo sendo uma festa colocada pelo Senhor Deus, nós temos aí pessoas reunidas em um só lugar, mas nós temos aí 3 situações diferentes no mesmo lugar. Nós temos discípulos de Jesus que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas conforme o Espírito Santo capacitava eles de falar línguas. Nós temos uma classe de judeus que não eram discípulos de Jesus, estavam entendendo em sua própria língua e línguas diversas o que estava sendo falado, e eles ficaram surpresos e começaram a perguntar o que era aquilo. E a gente tem uma outra classe de pessoas que estavam zombando, estavam já dando o seu julgamento, dizendo que eles estavam bêbados. Então o apóstolo Pedro levanta-se em alta voz e ele então começa a pregar uma palavra. E na sua pregação, Pedro embasa o texto do profeta Joel, onde fala do derramar do Espírito Santo. Então Pedro usa as escrituras da velha aliança e ele conecta já de imediato uma profecia bíblica, e ele ali então fala do derramar do Espírito Santo. Então a gente tem situações aí boas desse texto, que é um texto muito rico em detalhes, rico em profundidade, e que a gente vai finalizar essa aula agora apenas pontuando, tá? Então olha só, eles receberam um comando de Jesus e obedeceram. Ficaram em oração. Eles receberam uma promessa de Jesus e eles foram testemunhas e pessoas que participaram dessa promessa, recebendo o Espírito Santo. Terceiro ponto, eles passam a ser usados pelo Espírito Santo, não importa o que os outros estão pensando, que é um ponto interessante.
Tem muita gente que não está dando liberdade ao Espírito Santo com medo do que os outros estão pensando. E o que os outros estão pensando a gente divide agora em duas classes. Aqueles que ficaram surpresos e perguntando, questionando, e aqueles que já deram o seu julgamento, dizendo que eles beberam vinho demais. E o último ponto é que Pedro, ele usa a palavra, porque o Espírito Santo, ele vai usar a palavra. Então o Espírito Santo, ele vai usar a capacitação do homem, traga por ele mesmo, pelo Espírito Santo. Então sobrenatural acontece, quem faz é o Espírito Santo, não é o homem. E o Espírito Santo vai usar a Bíblia, porque não há como o Espírito de Deus contradizer a sua própria palavra, pois ele é o que inspirou os seres humanos a escrever a palavra de Deus. Então, Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele traz uma palavra, e a sua palavra tem um texto bíblico, que é o de Joel. Então, Pedro, ele vai lá e ele ministra a palavra de Joel, tá bom? Verso 22 em diante, Pedro, começa a falar sobre Jesus. Então ele inicia a sua pregação usando o texto de Joel, explica o que está acontecendo de uma forma textual, dá uma abertura, porque ele diz aí no versículo 21, então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E no caso aí, ele começa então a falar sobre Jesus de Nazaré. E aí ele começa a dizer, olha, foi um homem que lhe demonstrou ter sido enviado da parte de Deus por meio de obras poderosas, milagres e sinais. Este homem foi preso de acordo com o plano pré-determinado de Deus e sua presciência. E, no caso, ele começa a falar sobre a ressurreição. Verso 24. Deus o ressuscitou e não permitiu que ele sofresse a morte. Então, Pedro dá ali a sua palavra sobre a ressurreição de Jesus. Depois Pedro ainda embasa com palavras e apontando para o rei Davi, e tudo isso tem um foco. Qual é o foco? Que aqueles homens pudessem então aceitar o plano de Deus. Verso 40 de Atos 2. Ele apoiou o seu discurso com muitos outros argumentos e continuou a insistir com eles: salvem-se desta geração perversa. Verso 41. Por isso os que aceitaram o que ele disse foram imersos. Então eles foram batizados e acrescentados no grupo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Então, olha que maravilha. Os discípulos reunidos oram, recebem a promessa do alto, recebem o Espírito Santo. Pedro prega. Não todos aceitam, mas 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas, creem no que Pedro está pregando. E eles então são acrescentados no grupo. E aí o verso 42 vai falar a respeito do que ocorre depois disso. Eles se mantiveram fiéis no ensino dos discípulos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. São marcas de pessoas que estão em comunhão e andando debaixo da vontade plena do Senhor Deus, tá bom? Deus te abençoe nessa aula e a gente vai seguindo aí com os nossos vídeo aula desse módulo sobre Atos dos Apóstolos.